sou o dono da Analisa Vasco e estou aqui para falar um pouquinho sobre Vasco e Botafogo, um confronto esse que terminou no empate por 1-1, com gol vascaíno marcado por Pablo Verratti. Antes de eu dar seguimento, sempre fica claro o convite a conhecer a Analisa Vasco em todas as redes que ela participa, né? Não só aqui no YouTube, mas também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Threads, enfim. A gente está em vários lugares falando de Vasco, então não deixe de conhecer, né? Talvez algum conteúdo te agrade. Enfim, sem muita enrolação, vamos que vamos. How's man talk about pressure? I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give us some testers, then back to my leisure. Bom, essa partida ela fica marcada por uma paridade muito grande entre as duas equipes. O Vasco vinha numa desconfiança para esse confronto, né? Não era o favorito, não era esperado que o Vasco fosse ser superior, e assim se traduziu a partida. O Botafogo teve as investidas mais lúcidas, né? Vamos colocar assim. Teve um time mais capacitado dentro de campo, teve mais capacidade de conseguir ofender ao Vasco e de se defender também. Tanto que chega ao gol primeiro que o Vasco, com uma cobrança de escanteio milimétrica para o Bastos poder converter. Ele que vem de uma fase artilheira, né? Eu comentei isso no pré-jogo, então era alguém para se ficar de olho e, de fato, foi ele que abriu o placar ali para o Botafogo. Porém, já no finalzinho, já quase nos acréscimos, Pablo Verratti converte um excelente cruzamento do Lucas Piton num preciso cabeceio e consegue ali enganar o Gatito Fernandes e garantir o empate em São Januário. Os destaques individuais dessa partida, eu acho que, assim, falando do Vasco, vale destacar principalmente a atuação do Payet. Ele que não foi titular, começou no banco. Quem começou na sua posição foi o Guilherme Estrela, jovem da base que vem tendo um desempenho elogiável, vem tendo a confiança do treinador Rafael Paiva. Porém, sentiu ali uma lesão no joelho direito, ali na região, até me fugiu o nome aqui agora, mas enfim, acabou tendo que sair do jogo um pouco mais cedo. Foi na região do menisco, do joelho direito, e aí o Payet acabou sendo forçado a entrar meio que ali no começo do jogo para poder suprir essa ausência, afinal é o jogador com a característica mais próxima, né? O Payet que no caso voltava de uma lesão também sofrida na região da perna, então de fato meio que era um risco a ser corrido, tanto que ele é retirado do campo, acho que mais ou menos ali nos 30 minutos do segundo tempo, justamente para cumprir a minutagem correta e tudo mais. O Payet foi o destaque dessa partida, deu excelentes passes, conseguiu de fato fazer valer a sua qualidade, a expectativa que se tem em cima dele, mesmo entre aspas, não estando 100%, conseguiu fazer a diferença no jogo. E dentre as mudanças que o Rafael Paiva promoveu, acho que a principal foi o Lucas Piton no ataque. Ele justificou isso na coletiva pós-jogo, dizendo que não pôde contar com o David, né, suspenso, e aí viu como uma boa opção, né. Durante a semana foi reportado de fato que vinha sendo treinada essa combinação, né, o Piton no ataque, o Vitor Luiz ali na lateral esquerda. Outra surpresa foi de fato, né, o Payet começar no banco, porque muita gente esperava que ele de fato já fosse voltar titular, afinal de contas, segundo reporta, ele já está recuperado da lesão, é mais uma questão de cautela mesmo, né. Então acabou que o destino meio que obrigou ele a voltar ali no primeiro tempo e tudo mais. O Estrela, como eu mencionei há pouco, sofreu ali a lesão no menisco, e aí a gente fica na expectativa de que não seja nada demais, mas ele voltou, ele chegou a sair de maca, né, do campo, foi pro vestiário e tal, depois pro segundo tempo ele voltou andando normalmente, então acredito que não seja nada muito sério, né, nada que vai impedi-lo ali de jogar. Mais uma partida em que o Vasco compete muito, e eu acho que esse tem sido o grande recado do Vasco até aqui, é a terceira partida do Paiva desde a saída do Álvaro Pacheco, ele que já havia comandado em outras 4 partidas após a saída do Ramon Dias, né, algum tempo atrás, e a característica daquela época segue sendo a característica de agora, né, que é um time competitivo, é um time capaz, é um time que consegue fazer bons jogos. É bom lembrar que o Botafogo compete pela liderança do Campeonato Brasileiro, não é um time qualquer, não é um time fraco, a gente sabe que clássico tem sempre uma natureza um pouquinho mais específica e tal, mas não deixa de ser um time extremamente capacitado. Então, eu valorizo muito esse resultado. Eu acho que o empate, ele é muito mais um ponto conquistado do que 2 pontos perdidos, sabe? Eu realmente não esperava que o Vasco fosse vencer o Botafogo, e se o fizesse, eu diria que seria de fato num contexto de clássico mesmo, né? Do Vasco se fechar e arranjar um gol ali no final, como foi, por exemplo, o clássico do segundo turno do Brasileiro do ano passado. Enfim, de qualquer forma, para mim o recado ele é muito mais positivo do que negativo. Bom, fica também claro, hã, o recorte de um Vasco que volta a ter alguma sobrevida na tabela, né, porque vinha na zona de rebaixamento, algumas rodadas atrás, e voltou a pontuar com uma certa frequência, né. Apesar da derrota na partida anterior a essa, contra o Bahia, mas vem de uma vitória goleando o São Paulo, por exemplo, e agora pontua contra o Botafogo, que é um dos candidatos à liderança do campeonato, então positivo. E na quarta-feira volta a jogar também em casa, no mesmo São Januário, contra o Fortaleza, que foi adversário da Copa do Brasil, né, na terceira fase, e o Vasco superou esse adversário,
Realmente vai ser, poxa, um confronto interessante, vai ser uma oportunidade da manutenção da boa fase promovida pelo Rafael Paiva. Também é legal comentar que o Vasco aparentemente não está se movendo com tanta agilidade para trazer um técnico, que eu acho muito positivo, porque como eu falei alguns vídeos atrás, o Paiva eu tenho muito medo de que ele se queime, de que venha uma fase ruim, que, enfim, as coisas aconteçam de forma que ele de repente não fique tão bem com a torcida e com a diretoria. Mas assim, jogo após jogo, como ele mesmo falou na coletiva, né, que ele, enfim, pensa um jogo atrás do outro, não vai se antecipando muito, né, ele vai mostrando que tem capacidade, cara, que as coisas podem acontecer de uma maneira positiva, sabe? Então, por que não? Por que não confiar? Por que não acreditar, não é verdade? E eu vejo muito também a influência do Pedrinho e do Felipe, né, no momento positivo que vivem. Talvez eles respaldarem o Arthur, perdão, o Paiva, não só na questão de mantê-lo no cargo, mas também de dar meio que essas informações, esses feelings, de alguém que viveu o Vasco tanto assim, que jogou bola pra caramba também, né? Os dois eram craques, então, enfim, fica sempre aí essa menção também, lógico, essa parte deles no bom trabalho do Rafael Paiva. Enfim, acho que os meus destaques são esses. O Vasco contra o Fortaleza poderá contar novamente com o David e com o Matheus Carvalho, que ficaram suspensos aí para essa partida. São dois reforços, na minha opinião. O David é o vice-artilheiro do Vasco no ano. O Matheus Carvalho é um dos que, na minha opinião, fez um começo de ano maravilhoso, desempenho, assim, né, realmente destacável. E é um dos melhores meio-campistas que a gente tem. Quer a gente goste ou não. Porque eu sei que tem uma galera que não gosta dele e tal, mas ele é um dos melhores que a gente tem. Então, é reforço. É reforço. Vamos ter o Vasco completo, exceto pelo Jair e pelo Paulinho, né? Porque, enfim, seguem lesionados. Mas tendo o Payet, então, possivelmente o Estrela, até segunda ordem, né? Não saiu nenhuma informação de lesão séria. E novamente o David e o Matheus Carvalho. Enfim, eu fico por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham curtido esse jogo tanto quanto eu. Tive lá em São Januário. Inclusive, tive a oportunidade de perguntar tanto para o Rafael Paiva quanto para o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Perguntei ao Arthur sobre a atmosfera de São Januário e para o Rafael Paiva como foi a expectativa e também o que ele sentiu, né, de comandar o Vasco num clássico pelo profissional pela primeira vez. As perguntas vão tocar aqui no final do vídeo. Então, se quiserem ver também, porque eu sou jornalista, para quem não sabe, né, eu trabalho pela BTB Esportes. Então, uma honra poder ter estado lá trabalhando, cobrindo essa partida. E é isso. Tamo junto. Siga a Analisa Vasco em todas as redes que a gente tem, estão todas aqui na tela, claro. E caso você tenha gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever. Porque é o que eu sempre falo, não é só pelo conteúdo da Analisa Vasco, mas é pro algoritmo entender que você quer ver coisas desse tipo aqui, né? Vídeos analisando o Vasco, vídeos falando sobre o Vasco. Então o YouTube vai começar a te recomendar vídeos parecidos com esse aqui. Se você gostou desse, certamente você vai gostar de outros, não só meus, como de outras pessoas. Então é isso. Tamo junto. E até a próxima. Boa noite, Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você disse que tem pensado jogo a jogo. Esse jogo tem um contexto um pouco característico, que é o fato de ser um clássico. Seu primeiro como profissional, né, pelo Vasco. Você já passou por isso algumas vezes na base, claro. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência para você, se preparar durante a semana para um jogo desse tamanho, como que você avalia que mentalmente você se saiu durante a partida. Boa noite. Boa noite. De novo, assim, tem o peso do clássico, mas o Campeonato Brasileiro, as equipes são muito qualificadas, né? Então, você tem que ir nos máximos detalhes ali para você conseguir jogar bem, né? Conseguir passar o que você enxerga do adversário para os atletas, né? Apesar de eles jogarem sempre, né, contra, mas sempre tem detalhes que fazem a diferença. Então, é um jogo muito no detalhe. Acho que a gente conseguiu passar bastante coisa ali do que o Botafogo fazia, neutralizar algumas coisas. Outras a gente sabia, mas não conseguiu neutralizar da forma que gostaria. E é isso, é quase um jogo de xadrez, assim, no sentido de realmente qualquer coisa que você faça errado possa custar uma derrota, né, uma vitória. Então, muito satisfeito de estar nesse nível, conseguindo competir, conseguindo passar para os atletas as ideias, eles conseguindo reproduzir muita coisa, e continuar trabalhando para evoluir nesse sentido aí. Boa noite, professor. Eduardo Alves, do portal BTB Esporte. Essa foi sua primeira partida em São Januário, que é um estádio que diversos treinadores costumam relatar ter uma atmosfera muito específica, que é até um pouco hostil para o time adversário. Eu queria que você pontuasse um pouco do que você viu aqui e qual que era a sua expectativa também para essa sua primeira vez aqui. Boa noite. Sim, é de facto a primeira vez, é sempre um gosto jogar em grandes estádios e estádios emblemáticos, como é o caso deste aqui, mas para mim, nesta altura, enquanto profissional, aquilo que é a minha paixão é jogar no Nilton Santos, é poder jogar frente à minha torcida, é poder jogar frente aos meus. Hoje, aqueles que aqui tiveram também connosco do princípio ao fim.
Acredito também que não tenham saído completamente satisfeitos, porque foi só um ponto que hoje aqui levamos para casa, mas nada mais a registar, tendo em conta aquilo que é a minha função, que é poder falar do jogo e daquilo que é o resultado final.